Pessoal, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro webinar aqui da Síntese, onde vamos esclarecer e desmistificar esse assunto que está sendo bastante falado, né? Que é sobre essa contribuição sindical que foi aprovado aí no STF. Estamos aqui hoje com o Luiz, que é o nosso especialista contábil do Grupo Linkcom. Ele detém bastante conhecimento, bastante informação e se apresente, Luiz, para a gente, conta um pouco aí da sua trajetória aí, quem que é o Luiz, para a gente começar esse bate-papo aí que vai ser bastante proveitoso. Fala pessoal, tudo legal? Meu nome é Luiz Santos, trabalho aí com empresas do terceiro setor, com empresas em geral de vários segmentos, com sindicatos. Isso acaba trazendo uma experiência para a gente enxergar todas essas mudanças pelos dois lados, né? Tanto do ponto de vista dos sindicatos, quanto do ponto de vista das outras empresas que também passam a ter alguma influência dentro dessa regulação. Trabalho com isso há bastante tempo e dentre essas expectativas que a gente fala de receita para os sindicatos, a gente também pode avaliar alguns outros pontos também, como a necessidade do sindicato de se manter regular, de como mostrar uma boa gestão do seu presidente, enfim. Então, acho que o bate-papo hoje aqui é para a gente trazer informação em todos os sentidos. E a ideia realmente é essa, tá, Luiz? Aí eu espero que você consiga ajudar a gente nessa situação. Que aqui, acredito que todo dono de sindicato, todo presidente, até nós mesmos aqui, que somos vendedores de software, a gente fica um pouco perdido com essas mudanças, né? Cada dia muda alguma coisa. E aí a gente quer começar entendendo com você, né? Todo mundo sabe ali que essa contribuição ela não vai ser obrigatória, né? Que o STF ele aprovou como se ela fosse uma assistencial mesmo, né? O governo ele trouxe essa força maior ali para o sindicato, né? Depois de ter tirado essa contribuição que era obrigatória lá em 2017. E a gente quer começar entendendo com você isso. Quais impactos que você vê hoje, tanto para o trabalhador, né? Quero colocar você na fogueira aqui hoje mesmo, tá, Luiz? Eu quero entender, eu quero que você traz tanto para o lado do trabalhador, né? Os prós e contras ali, quanto para o lado do sindicato, os prós e contras, essa aprovação dessa contribuição. Legal. Acho que assim, a gente tem que entender um pouquinho do ciclo de quais foram as mudanças e como que elas afetam aí o sindicato e o trabalhador como um todo. O grande ponto, pessoal, assim, eu não vou entrar aqui no termo do juridiquês, mas eu vou explicar de forma cronológica quais foram as mudanças. A primeira é porque na época da reforma tributária, existe um artigo, se eu não me engano, o artigo 582 dentro da CLT, que ele regulava anteriormente sobre a obrigatoriedade das empresas descontarem do salário dos seus empregados um dia de salário para transferir esse valor ali aos sindicatos, né, na forma de contribuição sindical. Então, havia um desconto de contribuição sindical, a empresa operava isso ali e destinava ao sindicato, que era o sindicato, no caso, responsável por aquela categoria. Então, existem várias categorias, os sindicalistas sabem como é que isso funciona, cada um ali abarca uma série de empregados, e ele entrega, no final das contas, a partir do recebimento dessa contribuição sindical, um serviço que seria de justamente assistência à categoria, né? Para que a categoria seja mais forte, para que ela tenha benefícios e inúmeras outras vantagens pela contribuição assistencial. O que aconteceu com a reforma trabalhista foi que ela promoveu uma mudança nesse artigo, se eu não me engano, o 582, que ele passou a acrescentar que na forma anterior ele ficava: é obrigatório a empresa fazer esse desconto de um dia de salário do empregado. E após a reforma ficou assim: é obrigatório a empresa fazer esse desconto de um dia, desde que o empregado tenha manifestado expressamente a vontade de contribuir com o sindicato. Então, o que acabou tornando? Tornou a contribuição não obrigatória, mas ela passa a ser obrigatória pela manifestação da vontade do empregado. Então, se o empregado não quiser e se ele não ficar nada, se ele simplesmente ficar inerte, ele passa a não ter mais esse desconto. De lá para cá, o que eu entendo que deveria ser um trabalho muito a queda, né? Houve uma queda abrupta,
no recolhimento, desse imposto sindical. E o trabalho dos sindicalistas, o que eu sempre dei como sugestão foi estar próximo da categoria, né, para poder convencer de que esse apoio de fato faz sentido e para que eles manifestem o interesse de que esse dia seja descontado na folha de pagamento. E eu acho que assim, quando a gente fala da principal mudança do ponto de vista do empregado, é porque no momento em que ele tem uma decisão, uma rescisão da empresa, essa rescisão precisa ser homologada e que ele tem alguma dúvida hoje sobre esses cálculos, se está tudo certo, ele não tem aonde recorrer. Essa talvez é a primeira dor. A gente sabe que o sindicato não faz só isso, tá? Tem inúmeras outras vantagens. Mas essa principal é onde surge a dor. E o que o pessoal tem percebido hoje? Que no momento da homologação, essa falta de assistência, mesmo que ela possa acontecer no sindicato, gera um certo transtorno. Uma dica, que isso eu faço muito com as pessoas físicas, em geral, em vários setores, é que existe hoje, toda vez que a gente fala de um trabalho de acompanhamento, uma necessidade maior ou uma vontade maior por buscar o atendimento de um especialista na hora que o problema já está instalado, né? E a gente deixa de fazer um trabalho preventivo. Eu acho que seria muito interessante por parte dos sindicatos convencerem, né, as pessoas da mesma classe a, de fato, participarem das iniciativas. Eu sei que esse trabalho acontece, mas é esse trabalho que, de fato, vai mostrar para cada um dos contribuintes, né, do imposto sindical qual que vai ser as vantagens a partir do momento desse recolhimento, tá? Juan, na sua pergunta, você chegou a falar sobre essa última mudança aí do STF? Então, é isso que a gente quer entender mesmo, né? Porque agora que em 2023 ali, que foi meio que aprovado, não como obrigatório, igual você falou, mas foi aprovado que os sindicatos consigam cobrar de novo. Não vai vir como contribuição sindical, que era obrigatório ali, mas vai vir como uma, digamos, assistencial, que dá o direito aos sindicatos fazerem essa cobrança. Igual você falou, né? O trabalhador ele vai ter que expressar que ele não quer. Ali no que foi aprovado, não fala como que vai ser, se vai ser por carta, se como era antigamente, não fala. Se ele vai ter que ir no sindicato, se vai ter algum canal de comunicação, não está muito definido isso. Eu acredito que os sindicalistas não sabem, por não estar bem definido assim, como fazer essa cobrança. E aí, a gente queria entender também, né? Além desses impactos que isso vai dar, como também ele pode fazer essa cobrança. E aí, se você puder especular também aí, como que você vê que essa contribuição sindical ela vai entrar, essa contribuição assistencial ela vai entrar no mercado, você pode ficar à vontade também. Legal. Assim, é até mais simples do que parece, né? O que o STF se manifestou foi sobre a possibilidade de cobrança, porque vamos lembrar lá do artigo 582. A mudança dele ele é direcionado, pessoal, a regra é direcionada para o empregador. Ela não é direcionada nem para o sindicato e nem para o empregado. A responsabilidade ali por aquela norma, ela está na empresa. Então, antes, qual que era a responsabilidade da empresa? Ela era obrigada a descontar um dia dos trabalhadores de determinada classe e direcionar isso ao sindicato. Então, isso já existia. A partir da mudança, ela não tem mais a obrigatoriedade de fazer isso. Ela faz a pessoa manifestar o interesse. Se a pessoa manifestar o interesse, a empresa passa a ser obrigada. O STF, existiu uma dúvida, e essa que chegou a esse ponto de avaliação, sobre o sindicato, então, eu agora, já que eu não tenho mais essa destinação vindo por parte do desconto feito pela empresa, eu posso cobrar direto do empregado? Eu posso mandar essas cobranças? Eu posso efetuar cobranças? E esse pedido subiu para apreciação. Esse pedido, com a apreciação do STF, ele foi deferido. Ou seja, hoje os sindicatos eles podem sim fazer cobranças em relação à contribuição sindical. E aí, vamos falar que é tudo sinônimo, tá? Cobrança, nesse caso, cobrança assistencial ou a cobrança sindical. Eles podem cobrar isso do empregado de determinada classe. O ponto é que é facultado ao empregado ele se opor a essa cobrança ou não. Por quê? Porque a lei determina hoje que pode existir, pode partir dele essa recusa em relação ao pagamento.
Então, ele pode manifestar a oposição e, nesse caso, a cobrança deixaria de existir. Né? Ele não pode ser um pagamento compulsório, ele não pode ser obrigado a pagar esses valores. A partir do momento em que ele oferece a recusa, está acabado o processo. Então, vamos lembrar, a gente falou, a lei ela tem uma determinação para as empresas, o julgado ele fala da relação do sindicato com o empregado. Então, o que eu acho que deve acontecer é o seguinte, a gente segue pelas vias que anteriormente já aconteciam. Normalmente, quando alguém queria se opor a uma contribuição, ele fazia isso por escrito e mandava por carta. Até para ter uma forma de formalização disso. Hoje, o que eu tenho visto acontecendo muito? Os empregados fazem essa carta e entregam à empresa, para a empresa dar a destinação ao sindicato. Isso aí, às vezes, é enviado por e-mail, às vezes é escaneado e às vezes enviado por carta normal, mas enfim, essa comunicação pode acontecer de várias formas. O importante é que ela saia do endereço da pessoa física. E aí, pensando nisso, quem vai fazer a cobrança? Hoje não existe mais o desconto, né? Hoje essa cobrança é direta entre sindicato e trabalhador. As empresas, né, elas são intermediárias dentro desse processo. A empresa, ela é, às vezes, a ponte do sindicato para poder alcançar esses empregados. Mas, na prática, né, hoje, a empresa não depende da empresa fazer esse desconto. Ele só vai acontecer quando o empregado manifestar o interesse. Então, a gente está falando aqui de duas hipóteses. Uma hipótese, empregado manifesta à empresa o interesse de fazer o recolhimento, né, da contribuição sindical, e essa ser direcionada ao sindicato, hipótese número 1. A segunda, o próprio sindicato cobra direto do empregado, e que não do empregador. E aí, fazendo a cobrança, está facultado a ele fazer o pagamento ou não daqueles valores. E aqui a empresa, nessa segunda opção, não tem absolutamente nenhuma intermediação, não tem nenhuma interferência. Entendi. E o que você vê dos impactos assim, mais negativos que existe caso o trabalhador ele não queira contribuir? Eu falo tanto o impacto negativo para o lado do sindicato e o que deixa qual o impacto que tem isso para o empregador também? Para o empregador não, né? Para o empregado ali no caso. Eu acho que assim, o empregado ele tem que ter muita... É sempre importante a gente ter o conhecimento dos nossos direitos. O papel do sindicato é entregar esse conjunto de direitos, né, e assegurar para esse empregado de que isso está sendo cumprido, né? Os sindicatos, cada sindicato tem a sua convenção coletiva. Dentro da convenção coletiva, ali vão estar estabelecidos vários direitos e obrigações da classe. O que a gente percebe no dia a dia é que a maior parte dos empregados não tem conhecimento desses direitos, do que está estabelecido na convenção coletiva. E, às vezes, por esse desconhecimento, ele deixa, né, a empresa adotar as regras que ela entende que são as melhores para ela. O que é uma grande perda do colaborador que não é sindicalizado é justamente essa aproximação do que são os seus direitos. Então, é interessante que ele tenha essa contribuição e se aproxime do sindicato para justamente conhecer isso e contar com o apoio de especialistas, das pessoas que hoje estão dentro do sindicato, para, num eventual descumprimento, ele acionar o meio mais eficiente possível para que a empresa se adeque às normas do que está ali estabelecido. Certo. E pensando nessa movimentação, né, que agora o pessoal em 2024, o pessoal dos sindicatos ali, eles querem fazer essa movimentação para conseguir ter um recolhimento financeiro maior, para usar essa verba em trabalho à causa, né? Quais são os meios que você hoje imagina, vê aí, que são mais assertivos para poder ter um recolhimento maior? É muito importante. O sindicato, a primeira coisa, ele precisa de ter uma boa base de dados para poder trabalhar em cima desses empregados e fazer essa aproximação. Então, assim, a primeira etapa é, com as informações, enviar as cobranças, até para que essa cobrança que está sendo enviada, ela seja questionada, ele passa a ter ciência daquela possibilidade, porque isso muito provavelmente não está sendo discutido dentro da empresa.
né? Ele não está tendo acesso a essa discussão. O empregado ele ainda não teve essa discussão dentro da empresa. Então, o sindicato precisa de alcançar essa pessoa de alguma forma. Às vezes pela cobrança, às vezes por comunicados. Enfim, ele tem que descobrir o meio de acesso principal à sua categoria. E cada categoria vai ter um meio de acesso diferente, seja ela, às vezes, através de eventos promovidos pelos sindicatos, ou às vezes por intermediários que são bons interlocutores com a classe. Enfim, ela tem que buscar essa primeira conexão. Feita a conexão, é um trabalho muito árduo mostrar todas essas vantagens. O que a gente sabe do comportamento humano é ninguém quer uma cobrança a mais no seu dia a dia. Né? A gente não... Né? Nenhum ser humano lida bem com cobranças, ainda mais aquelas que ele não sabe qual que vai ser o retorno específico. Então, essa aproximação ela tem que ter como primeiro ponto ligar o sinal de alerta para o contribuinte de quais são os problemas que ele pode vir a ter no futuro. Né? Às vezes mostrando cases ali, né? Alguns casos de pessoas que já tiveram um problema semelhante que foi resolvido através da interlocução do sindicato, e mais do que isso, mostrando que aquele valor que está ali sendo cobrado dentro da contribuição sindical, ele é até simbólico se comparado ao que seria um acompanhamento profissional para te entregar o mesmo resultado. Então, pode ser o caminho entender até do ponto de vista financeiro que para ele isso também é vantajoso. Ninguém economiza em deixar de pagar uma conta ali de, sei lá, R$200. A pessoa economiza no momento, ou ela tem um êxito financeiro, no momento em que ela entende todos quais são os seus direitos e na amplitude trabalha para que isso funcione da melhor forma possível. Vamos ter certeza, né, se a gente fizer esse cálculo aí em cada um dos empregados, que o retorno sempre vai ser muito maior do que o valor investido. Entendi, certo. E pensando nisso, já tem definir, como é que é? O sindicato que tem que definir o valor que vai ser descontado dessa contribuição, ou tem um limite, tem um mínimo, como que é isso? Já tem alguma coisa definida referente a isso? Tem. Normalmente, a gente fala de um dia, né, de trabalho do valor do salário do empregado. Então, se o empregado ganha, sei lá, R$2.000, a gente vai fazer o cálculo proporcional a um dia de trabalho e é esse valor que vai ser cobrado. Legal demais, Luiz. Deu para entender. A gente passou esses principais pontos aí que faz bastante sentido para mim. Até eu mesmo, que sou um pouco leigo aí nessa contribuição, confesso que estava um pouco perdido ali, consegui entender. Então, imagino que quem está mergulhado aí no mundo sindical ficou bem mais claro. E aí, nós falamos então aqui, né, sobre... trouxemos esse ciclo ali de como foi essa mudança, do que mudou. Falamos um pouco também dos impactos que isso vai trazer tanto para o trabalhador quanto também para as empresas e para os sindicatos, né? Falamos também um pouco de como cobrar, como trazer essa contribuição, como trazer esse alerta ali para o trabalhador conseguir fazer essa contribuição para o sindicato conseguir ter mais força, né? Então, assim, acredito que a gente concluiu esse assunto, que a gente conseguiu especular bem aí com o pessoal. De qualquer forma, né, pessoal, se você tiver alguma dúvida aí, não guarde para você, pode fazer contato com a gente. A ideia é realmente trazer esse conteúdo, conversarmos, especularmos e ajudarmos vocês a ter uma melhor assertividade nessa nova contribuição. E aí, né, até para trazer um pouco mais de conteúdo, aproveitar aí que o Luiz é um contador, eu queria que você trouxesse aí também, Luiz, uma dica bônus para o pessoal, né? A gente entende que o sindicato hoje, ele tem essa contribuição, que ele meio que, entre aspas, sobrevive dessa contribuição, mas eu queria que você desse alguma dica, tanto para uma nova receita, ou mesmo para uma redução de custo relacionado à parte contábil. O que você, né, pela experiência que você tem aí de trabalhar com sindicatos, você consegue ver que é vantajoso e que consegue trazer mais receitas ou diminuir custos de sindicatos? Legal. Eu acho que, assim, uma coisa que eu vejo muitos sindicatos fazendo é aproximando bem da classe para entender o que eles consomem, né, ou quais são os produtos que determinada classe consome, quais são os serviços que eles consomem, quais são as dores, e dentro disso, ter um
ou ter parceiros, ou algumas coisas que até o próprio sindicato pode fazer, para poder entregar para ele cada vez mais valor e tornar isso aí uma fonte de receita. A gente vê sindicatos eles se aproximando às vezes, de planos de seguro de vida, ou planos de saúde, ou, às vezes, você tem um sindicato dos enfermeiros, e você se aproxima ali de quem vende algum tipo de curso de especialização, alguma coisa para poder fomentar o desenvolvimento da classe. Então, tudo isso pode se tornar ali uma fonte de receita auxiliar para que as atividades do sindicato não parem em nenhum momento. Então, é importante a gente pensar em como inovar em todos os setores, inclusive nos sindicatos. Isso é verdade. E assim, eu converso com sindicatos diariamente, eu percebo que todos eles têm outra fonte de receitas ali mesmo, né? Igual você falou, o que eu mais vejo, que é o mais comum que eu vejo, é a questão ou de um plano de saúde, ou um plano ali funerário, alguma coisa nesse sentido. E uma coisa que está chegando muito em alta também é a telemedicina, né? Então acaba também que o pessoal hoje interessante, acaba que é interessante, a pessoa paga o sindicato. Quanto mais benefício o sindicato conseguir agregar, incentiva tanto a minha contribuição, quanto também esses repasses financeiros ali que vai consequentemente ter de seguro de vida, né? Igual você citou, de seguro. Qualquer tipo de seguro, né? Independente ali do segmento. Quer complementar mais alguma coisa, Luiz? Alguma outra aí informação que você acha legal? Quer finalizar? Quer resumir? Não, eu acho que é isso. Pessoal, acho que talvez só uma última dica, e aí fugindo um pouquinho do tema, sempre mantenham o sindicato às vezes, ele pode ter uma gestão muito complexa, então se aproximem o máximo possível de todos os facilitadores dentro dessa gestão, para que o trabalho da presidência, porque o foco da presidência, porque o foco dos interlocutores do sindicato seja, de fato, aumentar a contribuição e gerar mais valor para a classe. Tá? E aí eu tenho certeza que, tornando esse o foco do sindicato, vocês vão sim conseguir ter cada vez mais associados dentro do sindicato. E pensando até nisso mesmo, nessa deixa que você fez, Luiz, a Síntese ela consegue ajudar vocês bastante nessa ideia de gestão, tá, pessoal? Então, talvez aí você está controlando o sindicato seu por planilhas, controlando repasses financeiros, cadastros ali de associados ali de uma forma manual, né? Ou por planilha mesmo, ou até mesmo num caderno. Eu visito alguns sindicatos e eu percebo que alguns fazem isso até hoje, tá? E aí a ideia é você conseguir automatizar esses processos, você conseguir realmente trazer isso para dentro de um sistema que é específico para o segmento de vocês. Hoje eu ajudo vários sindicatos a conseguir ter uma melhor gestão. E isso facilita no quê? Numa prestação de contas, por exemplo, né? Você não vai precisar ficar vendo várias planilhas, montando vários relatórios para conseguir fazer uma prestação de resultado que você consegue fazer com poucos cliques, né? Além disso, como o Luiz citou lá atrás também, a questão de ter uma base bem atualizada para te ajudar nessa cobrança, numa notificação por e-mail. Então, todas essas soluções voltadas para sindicatos nós temos hoje aqui na Síntese. E então, caso alguém tiver interesse em conhecer um pouco melhor sobre como funcionam nossas soluções e como nós conseguimos ajudar sindicatos hoje no Brasil inteiro a ter uma gestão mais madura, pode fazer um contato comigo também, que eu vou estar à disposição, mostro para vocês de forma gratuita, no intuito de vocês entender o potencial que o seu sindicato pode ter. Da mesma forma, né, como eu disse aí, o Luiz, ele é um contador, então se você estiver buscando também uma contabilidade que é especialista no ramo sindical, né, nesse terceiro setor, que tem essa experiência, o Luiz também, você pode ficar à vontade, pode fazer contato, eu passo o contato do Luiz, ele mostra para vocês como é que ele pode agregar esse valor aí dentro do seu sindicato, beleza, pessoal? Então, assim, no mais é isso. Lembrando, qualquer dúvida, pode fazer contato aqui com a gente, a ideia é a gente conversar um pouco mais. Se vocês acharem que ficou faltando algum ponto, comentem também. Deixem registrado aqui, que quem sabe a gente pode fazer uma outra rodada pensando nesses pontos que ficaram com dúvidas, beleza?